Deixa eu avançar agora de um outro jeito. A natureza nossa ligada à criação, tá? Abram em Gênesis 1, 26. Eu acho que vai fazer muito sentido para os irmãos. Vocês são jovens, uma mente ágil. Por que o cachorro late? Por que o porco vai para a lama? Por que a criança faz criancice? Por que a gente peca? Porque é da nossa natureza. Tudo bem? Olha o dia em que Adão e Eva foram criados. Diz assim, o texto bíblico diz assim. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os animais, as aves e os peixes. Aqui. Esse é o versículo da criação. Então, o texto bíblico aqui está dizendo que o homem, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Tá? O que significa imagem e semelhança? Os estudiosos dizem que nós somos um ser moral, um ser relacional, de tal maneira que os animais não são. Tá? Nós temos dois animais diferenciados em inteligência, o cavalo e o cachorro. Existe um terceiro que eu não consigo me lembrar qual que é. Se alguém aí se lembrar, não é comum na nossa região, mas tem um terceiro que não é o golfinho, um terceiro animal que tem uma inteligência diferenciada. Aonde que o ser humano reflete a imagem e a semelhança de Deus? Será que é na moralidade? A gente não dá conta de matar? Aonde que é? Eu vou responder a pergunta no próprio versículo. Lembra que eu estou atrás do que é da nossa natureza. Eu estou indo atrás agora, olhando o próprio versículo. O versículo diz assim, façamos o homem. Está no plural. Quantos estão fazendo o homem? 3. Pai, Filho e Espírito. Então, primeiro lugar que nós transmitimos a imagem de Deus, nós somos um ser relacional. O ser humano foi criado para relacionamento. Vocês estão entendendo? O ser humano foi criado para pertencer. Então, o ser humano vai ter necessidade de pertencer. O IBGE, 5 anos atrás, ele fez uma pesquisa com torcidas brasileiras. Então, uma das perguntas era, por que a pessoa participava daquela torcida? Qual foi a resposta de quase todos? Porque a torcida é, para mim, como uma família. Por que ele buscou a família na torcida? Porque o ser humano foi criado para pertencer. O ser humano não tem outro jeito, ele precisa pertencer. Está fazendo sentido? Isso está dentro da natureza da gente. Tá? Então, alguns de nós aqui somos melosos. Alguns de nós não. Alguns. Tão difícil. Por quê? Porque de alguma forma essa perna do relacionamento, eu vou colocar 2 pernas para vocês. Então imagina que o César é a parte de cima do corpo. E essas 2 pernas descritas no versículo são as que eu estou mencionando. Uma dessas pernas é relacionamento. Tem gente que é altamente relacional. Tem gente que é dependente. Por exemplo, não, levanta a mão. Alguém aqui é ciumento? Os ciumentos têm problema nessa perna de relacionamento. Por quê? Porque eles têm medo de perder. Por que você está olhando para lá?
De novo. Está procurando alguém? Eu sou seu amigo. Não é para você dar atenção para o outro. O ciumento tem medo de não pertencer do jeito que ele gostaria. Vocês estão entendendo que os pecados entram em cima da nossa natureza? Todos nós temos a mesma natureza, mas muda de um para o outro, muda a natureza que está lá dentro da gente. A gente tem necessidade de uma coisa ou de outra. Então a primeira coisa, tem meninas que são o oposto, tem meninas que são secas. Tem meninas aqui secas ou rapazes secos? Levanta a mão, por favor. Isso. Não vale ministério do cotovelo. Eu tive em Porto Alegre, há 2 semanas atrás, e um casal jovem, ele virou para mim e falou, a gente estava num grupo lá na hora do almoço, ele virou e falou, César, aquela palavra foi para a minha vida. Não é minha vida. Eu falei, mas olha, vou morrer e não vou ouvir tudo, hein? Virou para a esposa, não é minha vida. Não vale ministério do cotovelo. Então, tem gente que é seco, que é objetivo. Por quê? Porque de alguma forma o pecado afetou essa perna do relacionamento. Vocês estão entendendo? Então, em geral, pode ter medo de se entregar e de não ter correspondência. Então, prefere não se entregar. Ou, simplesmente é mais seco, é mais objetivo. Um homem seco é ruim, mas uma mulher seca é 10 vezes pior. Por quê? Porque mulher tem que ser relacional. Porque o principal papel das meninas é gente. Gente, vocês edificam o filho e auxiliam o marido. Vocês estão entendendo? Então a mulher tem que ter isso. Então, primeira coisa que está dentro da natureza, nós fomos criados para pertencer. Qual é a figura na Bíblia que mais fala desse assunto para nós? Jacó. Porque Jacó era o quê? Agarrador. Vocês lembram? Ele estava agarrado na barra da saia da mãe. Vocês lembram? Quando o cálculo é que quando ele tem aquele rompimento com Esaú, ele está com cerca de 60 anos de idade. Agarrado na barra da saia da mãe. Depois se agarrou na promessa, depois se agarrou em Raquel, depois se agarrou na prosperidade dele. Depois se agarrou em José e em Benjamim. Um agarrador. Ele reflete essa natureza nossa, de pertencimento. Essa natureza é errada? Não. E preste atenção. Você vai se agarrar a alguém ou a alguma coisa. Olha, eu aos 8 anos de idade, meu pai era bravo. E eu era muito sensível. Eu descobri o seguinte, que meu pai gostava de carro. O que eu fiz? Com 8 anos de idade, lavei o carro do meu pai pela primeira vez. 8 anos. Não ganhei uma bronca, não tive um elogio, mas também não tive uma bronca. Aí, para eu contornar a braveza do meu pai, eu fiquei tão bom de lavar carro, que eu lavava carro com escovinha de dente. Sabe o letreiro do carro? A marca, o tipo de carro? Aquela letrinha que suja. Eu pegava a escovinha para limpar. Agarrado a um carro. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque o ser humano foi criado para pertencer. Então nós vamos pertencer ou a alguém ou a alguma coisa. Vocês estão entendendo a natureza do vício? Porque o vício é o quê? Sexo, bebida, droga, a compulsão, comida, o vício, o trabalho. O vício faz o quê? Faz você se prender. Você agarrou naquilo lá. Por que você se agarra daquela maneira? Porque você foi criado para pertencer.
Você lembra quando Eli falou com Ana, porque você está agarrada à bebida? E ela só estava chorando triste. Vocês estão entendendo? Então, essa natureza da gente pertencer. Se você não pertencer a Deus e aos seus do jeito adequado, você vai pertencer a alguém ou alguma coisa. Está dentro da natureza do ser humano. Vamos um pouquinho mais. O texto continua. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E aí diz assim, domine ele. Segunda perna, o ser humano foi criado para trabalhar. O ser humano foi criado para o trabalho. O ser humano tem uma função nesta vida. Então, na natureza da gente, nós vamos ter uma natureza ligada ao trabalho, uma natureza ligada ao relacionamento. Alguns de nós usamos o trabalho para pertencer. Você desenvolve uma autoestima trabalhando. Quem aqui trabalha muito? Quem aqui estuda em demasia? Quem aqui faz coisa pelos outros no estudo? E vai por aí afora. Quem aqui tem dificuldade de, no trabalho de grupo, não ter o controle? Desempenho. É a perna do trabalho. O problema é que com a entrada do pecado, essas duas pernas ficaram desreguladas. Você pode não ter uma das pernas. Por exemplo, eu posso ter gente que se relaciona e é preguiçosa. Não trabalha. Eu posso ter gente extremamente trabalhadora que tem dificuldade de se relacionar. Não tem a outra perna. Virou um saci na vida. Está entendendo? Eu posso ter pessoas que têm as duas pernas fortes, eu posso ter pessoas que têm as duas pernas mirradas, pequenas, eu posso ter pessoa que é forte de relacionamento e fraca de trabalho, e se as duas pernas não forem ajustadas, elas não te levam a um desenvolvimento correto da vida. Está fazendo sentido para vocês? Você pega um pai que trabalha demais. Qual é o pedido da filha? Ela está pedindo um relacionamento. Onde é que eu vejo isso nas Escrituras, além do texto que eu estou falando para vocês? De 1,26, de Gênesis. Quando Jesus veio a essa terra, ele desceu como filho de Deus. Mas o que ele fez em toda a vida dele? Ele foi servo. Jesus, eu acho as duas pernas em Jesus. Jesus foi filho, mas Jesus também foi servo. Vamos pegar quando você se converte. Você se converte. Imediatamente você se torna filho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Imediatamente, o Espírito faz moradia dentro de você e te batiza com pelo menos um dom. O que é o dom? Uma ferramenta para servir. Você está entendendo? Então eu acho isso na carreira cristã o tempo todo. Então isto também está dentro da nossa natureza. Então alguns aqui podem entrar num quadro de ansiedade por desempenho. Não, eu preciso. Eu tenho que fazer. E entram num quadro de ansiedade. Está fazendo sentido para vocês? Outros, com medo de pertencer e de não ter alguém, podem se afastar das pessoas e se agarrar a alguma coisa. É onde entra o risco de bebida, de droga, de sexo, na idade de vocês. É onde entra esses riscos. Tudo por quê? Porque está dentro da nossa natureza. Fazer esse movimento do pertencimento, do relacionamento com alguém ou do serviço. Perguntas? No caso de, por exemplo, no exemplo de Maria e Marta, de certa forma elas esboçam essas duas pernas, né? No caso de Maria e Marta, elas esboçam essas duas pernas. Uma primou pelo relacionamento, a outra pelo serviço. Isso. E de alguma forma Jesus aconselhou
Maria tinha escolhido a boa parte. De alguma forma Deus espera de nós uma vida mais relacional, uma vida mais... Tá. Eu acho que você está pegando um exemplo bom, mas você está se referindo de um jeito mais ou menos errado. Porque Maria tinha alcançado equilíbrio nas duas pernas, porque ela foi servir. Você está me entendendo? Ela não era negligente, só que ela não era pirada. Ela não era turbinada. Tem gente que é turbinado. Você está entendendo? Então, Marta é condenada na atitude dela, porque ela busca aceitação por desempenho. Lembra que nós precisamos de ser aceitos. Então você vai buscar aceitação ou por relacionamento, ou você vai buscar aceitação por desempenho. O ideal é que você busque aceitação com Deus. E aí você desenvolve essas duas pernas de um jeito equilibrado. Então Maria, a tradução de do nome Maria no grego significa senhora. Então daquilo indica que ela era uma mulher amadurecida nessas duas áreas. Fez sentido? Ela servia, mas ela tinha por prioridade estar aos pés do Senhor. Tudo bem? Perguntas? Mais alguém? No teu sistema familiar, essas duas pernas existem? Pai e mãe? Como que são essas duas pernas? Vocês estão entendendo? Vou mostrar para vocês o erro que eu cometi. Qual é a primeira perna que vem? Façamos ou domine? Então o trabalho, ele tem que mirar pessoas. Se o trabalho for só pelo trabalho, ele é vazio, ele é inútil, ele é fadiga. O trabalho tem que visar pessoas. Então, olha o que é um desenvolvimento normal. Eu estou pensando em pessoas e eu trabalho. Eu estou pensando em pessoas e eu trabalho. Esse é um desenvolvimento normal. Olha o que eu fiz. Eu pus o trabalho, o desempenho na frente. Então, meu crescimento foi de que jeito? Um crescimento menor. Porque o trabalho não pode vir na frente. O que tem que vir na frente é pessoas. A única coisa que é eterna nessa vida é gente. Então o trabalho não pode ser colocado à frente. Vocês estão conseguindo entender? Não vai nos faltar nada, Deus vai nos trazer tudo, nós temos que ter uma atitude trabalhadora, porém pessoas são mais importantes que o trabalho. Cada um tem a sua devida importância. Tudo bem? Quando você tem um bom relacionamento, você está usando a perna do relacionamento, você vai se sentir amado. E quando você tem um bom relacionamento com a perna do trabalho, você vai ter significado. Puxa, eu existo nessa vida para fazer tal coisa. Essa é a minha porção nessa existência aqui. Então você passa a ter uma autoestima equilibrada porque está derivando dessas duas pernas aqui. Fez sentido para os irmãos? Tudo isso está dentro da nossa natureza. Tá? Então, todos nós vamos ter que nos ver com isso daqui. Tá? Aí ele diz assim, a Bíblia nos ensina que no lado da salvação, no lado do pecado, eu tenho o diabo, eu tenho Adão e eu tenho os meus pais, que são pais, que geraram em mim uma natureza, uma inclinação para alguns pecados. O diabo e Adão geraram a mentira, o diabo gerou a mentira, o diabo gerou a desobediência, Adão gerou a desobediência, Adão gerou a ira, Adão gerou as inclinações pecaminosas, e meus pais geraram especificidades na natureza pecaminosa minha. Então entrou um pecado de um jeito ou de outro específico dentro de mim. Tá? Eu fiz a mesma coisa com os meus filhos. Quem tem filhos aqui? Quem está aqui na condição de pais e os filhos estão aqui? Isso. Então, é mais difícil ouvir isso, né? Mas é importantíssimo que a gente ouça e entenda. Nós vamos gerar tendências pecaminosas nos nossos filhos. Não tem jeito.
Isso vai aparecer. Onde Deus não nos tratou, escorreu entre os dedos e vai aparecer nos nossos filhos, de uma ou de outra maneira. Tá? Aí vamos um pouquinho mais. Eu tenho duas facetas da questão da paternidade na salvação. A Bíblia me ensina em Romanos 4:11. Abra lá. Falando de Abraão. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Então nós temos um pai. Qual pai? Abraão. Ele é o pai da fé. Então a nossa fé, que hoje é depositada em nós, iniciou com qual primeiro homem? Então, aquilo que Abraão passou, possivelmente nós vamos passar. Aqui os irmãos já ouviram os estudos. Lembra que Abraão edificou 4 altares? Possivelmente são 4 altares que nós vamos também ter que edificar ao longo da nossa jornada, porque ele é um pai. Então, nós vamos repetir o padrão que ele viveu. Então, nós também teremos que viver aquele padrão. Nós também teremos que edificar altares na nossa vida. Porém, o pai mais importante é que quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, Deus então deixa de ser o nosso Criador apenas e se torna o nosso Pai. João 1,12. Acabei de citar para os irmãos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí o versículo 13. Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. É um nascimento do alto. E aqui eu preciso parar e eu vou semear isso daqui, mas eu não vou fazer o que eu estou em mente ainda não. Eu vou esperar um pouquinho. Quantos aqui são filhos de pais cristãos? Quantos aqui não são filhos de pais cristãos? Olha como é pequeno. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sou o único convertido na minha casa, na minha família de origem. O irmão Romeu diz que carne dura tem que vir para a panela primeiro. É por isso que ele diz que ninguém na minha carne se converteu ainda, que Deus está tratando a minha vida. É uma alternativa. Mas eu sou o único convertido. Mas eu tenho 2 filhos que nasceram no Senhor. E aí eu preciso dizer para vocês que isso é uma dádiva, mas às vezes é um complicador. Porque alguns de vocês podem não ter passado por uma experiência genuína de novo nascimento. Vocês podem não ter um momento que vocês se viram como pecadores e com uma necessidade de ter um Salvador. Então, nós vamos ter uma pessoa dentro da igreja, ouvindo uma coisa boa, ouvindo um evangelho bom, mas aquilo arranhando a mente e não penetrando o coração. Por quê? Porque o início de tudo é o filhinhos. Você tem que se tornar filho de Deus. E como é que eu me torno? Eu me torno com 2 frentes, são 2 movimentos. O primeiro movimento é admitindo que eu sou pecador, que eu sou vendido à escravidão do pecado, que para mim o inferno é o meu merecimento, e que se eu não tomar jeito eu vou estragar a minha vida, eu vou tomar decisões muito ruins na minha vida, mesmo estando dentro da igreja, mesmo recebendo um bom depósito, mesmo tendo pais crentes. Eu vou desenvolver problema. Então, meus queridos, alguns de nós vamos ter que nos deparar com essa verdade de forma séria, mas eu não quero fazer um apelo hoje. Eu não quero.
eu quero falar de pecado, eu quero que você se veja ou não, eu quero que você sonde o teu coração, porque pode ser que você teve uma experiência genuína de novo nascimento lá atrás. Meus filhos, os dois passaram por isso. A gente teve o cuidado de levar os dois a esse estágio. Então a gente precisa, às vezes, por causa desse evangelho da graça e o evangelho da reforma que a gente ouviu, a gente passou a considerar apelo e passou a considerar o chamado, o novo nascimento, uma experiência meio à parte. A gente acha que apenas por estar dentro da igreja já está tudo feito. E querido, você tem que ter clareza. Eu era muito tímido. Muito tímido. E aí, no colégio que eu estudava, eu com 14 anos, eu reprovei o 2º ano do ensino médio. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu acho que eu comecei a estudar com 4 anos de idade, eu acho, nas minhas contas. Eu com 14 anos me envolvi com handball e com mais umas coisas indevidas aí da juventude. E aí eu reprovei. E o meu pai virou para mim e falou: filho, eu sou o 5º de 6 filhos. Ele virou e falou: filho, com você eu vou fazer diferente. Você vai estudar à noite e vai trabalhar de dia. E meu pai me colocou trabalhando de dia e estudando à noite. Saí de um colégio particular e fui para um colégio público. Nesse colégio público tinha um grupo que se reunia na hora do intervalo. E uma pessoa da sala começou a me convidar. Ô César, vamos lá, ô César, vamos lá, vamos lá. E eu comecei meio à distância a frequentar essa reunião. Aí os jovens estavam fazendo, os jovens da igreja estavam fazendo era uma competição entre eles lá, de arrecadar uma série de coisas. Eles tinham que levar visitantes, tinham que pregar, gente do grupo tinha que pregar, era uma coisa bem gostosa. E ele me convidou um mês e eu não dei conta de ir. Não dei conta, até que um dia eu resolvi ir. Entrei, nunca mais saí. Só que olha o que houve comigo. Eu cheguei lá, depois de um mês frequentando a reunião, eu virei para o líder da igreja e falei, para o filho do líder, e falei: olha, eu estou ouvindo vocês cantarem um amor, falarem desse amor, agora eu quero não só sentir esse amor, eu quero viver esse amor. E ele fez uma oração comigo ali de novo nascimento, e eu estou convertido. César se converteu, César se converteu, César se converteu. Mas 6 meses depois eu comecei a ter problema na minha cabeça. Gente, eu era confuso. Mas eu era piradaço. Assim, eu não tinha pensamento normal. Eu tenho uma irmã esquizofrênica. Eu ajudei a cuidar da minha irmã. Minha mente tinha tudo para desvirtuar. E aí, o pastor da igreja, o pai daquele rapaz, percebeu que eu não estava bem e me chamou para conversar. Olha o que ele falou para mim: César, eu quero te pedir perdão. Porque o que eu vou fazer hoje eu devia ter feito 6 meses atrás. Senta aqui. E aí ele me explicou que eu era um pecador. E me explicou que sem Jesus eu estaria destinado ao inferno. Simples. 6 meses depois de estar dentro da igreja eu me converti. Uma conversão genuína, verdadeira. Eu entendi que eu era um pecador. Meus queridos, eu não sei se alguns de vocês não têm que passar por essa experiência. Eu sei que isso é subjetivo, mas eu estou orando para Deus dar clareza ao meu coração e ao coração de vocês, para a gente sair daqui tendo sido feito filhinhos. É uma experiência que nunca mais volta. É uma experiência onde o Espírito Santo vem fazer habitação. Você é selado. Você tem garantia de entrada na vida eterna nesta experiência de filiação. Você está entendendo? Então não é porque você veio de um lar cristão que necessariamente você já
teve uma experiência de novo nascimento. E a base de tudo é o novo nascimento. É ali que tudo começa. Porque no novo nascimento, o que acontece? A semente de Deus é plantada em você. E você passa então a ter duas naturezas. Você tem a natureza do pecado, você tem a natureza da mentira, você tem a natureza da desobediência, tudo isso que nós vimos. Mas no novo nascimento, Deus planta a semente divina dentro de você, de acordo com 1 João, capítulo 1. E nesta experiência, você passa então a ter a natureza de Deus. Então você tem duas naturezas, uma brigando contra a outra. Uma brigando agora contra a outra. Vamos levar isso até o túmulo, ou até a vinda do Senhor. Então, mas você tem agora essa natureza de Deus, que vai te capacitar a vencer todo o pecado que está lá dentro de você. Você está entendendo? Então o que eu quero que você faça? Eu quero que você, de um jeito muito puro, muito simples, coloque teu joelho no chão e pergunte para Deus: Deus, eu já tive essa experiência? Se eu já tive, eu estou descansado em Ti. Mas se eu não tive, ao longo desses 2 dias, 3 dias, fala ao meu coração para que eu tenha essa experiência. Amém? Nós vamos pôr o joelho agora. Joelhinho no chão. É uma oração que cada um de nós vai fazer, independente de você já ter tido ou não essa experiência. Se você puder, não houver nenhum impedimento, faz uma oração ao Senhor. Se você luta com o pecado, é um sinal que você pode ter tido a experiência. Mas se você nem luta e o pecado apenas tem te vencido, é um sinal que você pode ter apenas a natureza pecaminosa dentro de você. Ora pela sua vida aí agora. Senhor, ouve as nossas orações e traz salvação para nós. Se porventura há algum jovem, algum adulto, que não teve a experiência do novo nascimento, traz íntima convicção. E que a pessoa não consiga sair daqui sem essa certeza de ter nascido de novo. Senhor, em nome de Jesus, visita os meninos. Visita os meninos. Visita aqueles que têm vivido em pecados ocultos e dá para eles uma convicção se eles nasceram ou não do alto já. Visita os meninos. Senhor, em nome de Jesus, visita as meninas. Dá para elas íntima convicção que não haja espírito de dúvida no nosso meio, mas que haja íntima convicção de novo nascimento, para que o Teu nome e a Tua obra continue em nós. Faz isso, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.